Tudo bem com vocês? Vamos ver. Assim fica melhor para visualizar, né? Eu acho. Talvez essa luz aqui da janela atrapalhe um pouco. Mas, enfim. A gente tinha parado no Fordismo semana passada, então, recapitulando, né? O Fordismo, ele pega aquela teoria de vantagem na produção, né? Então, tem um aceleramento da produção industrial, né? Então, agora, além das tarefas serem divididas socialmente, digamos assim, além das tarefas dos trabalhadores ocuparem um posto no processo todo, eles ainda têm que viver com alienação, né, produtiva, obviamente, mas ainda assim com essa aceleração da produção que por muitas vezes eles não acabavam acompanhando. Né? Então já vinha um determinado carregamento lá de não sei o que, eles já tinham que fazer para despachar para o próximo. Né? Então este é o Fordismo. Tá? E aí depois vem o toyotismo. Toyotismo. Tá bom assim? Então, o toyotismo já é no final do século. Final do século XX. Tá? Alguns autores falam que o toyotismo ele se insere mais fortemente na terceira revolução industrial do que na segunda, mas ele foi bem nessa época de transição entre a segunda e a terceira revolução industrial. Ele surge na fábrica da Toyota por um engenheiro da Toyota, que é o Taishi Ohono, alguma coisa assim. Eu posso estar falando o nome dele errado, mas enfim, ele surge ali nos anos 60, nos anos 70, né? Para o melhoramento das técnicas de produção na Toyota. Nos anos 60, 70. A terceira revolução industrial, um spoiler da aula aqui, ela vai acontecer só no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, demorou ainda um pouco para que se houvesse a terceira revolução industrial de fato. Tá? Mas o toyotismo já é no final da segunda revolução industrial, na decadência da segunda revolução industrial, tá certo? Então, ali, ó, o Fordismo ele visa muito fortemente a flexibilização da produção. E isso vai se dar através de que forma? Então, uma mão de obra qualificada
qualificar e também multifuncional, tá? Então, no Toyota vai ter uma mão de obra qualificada e multifuncional. Então, a empresa vai acabar pagando determinados cursos para os trabalhadores para eles se especializarem, né? Uma mão de obra multifuncional. Então, por exemplo, não vai mais ter aquele lance da cadeira que cada trabalhador vai dominar uma etapa do processo produtivo. Então, o que acontece? Sei lá, vai ter o fulano lá que vai fazer o encosto da cadeira, vai ter o outro fulano que vai fazer, sei lá, o assento da cadeira. A cada mês, ou a cada 2 meses, ou a cada trimestre, esses trabalhadores vão trocar de postos de trabalho. Então, quem faz encosto vai passar a fazer o assento. Daí, daqui 3 meses, o cara que estava fazendo encosto e foi fazer assento, agora ele vai fazer, sei lá, soldar o aço da estrutura da base da cadeira, por exemplo. Então, o trabalhador vai conseguir ter uma visão inteira do processo industrial, vai conseguir ter uma visão ampla do que é feito naquela fábrica. Porque, claro, isso não é em todo lugar, isso não é em todos os setores, tem setores que continuam com Fordismo, enfim, etc. Mas, enfim, tipo, tu pega o McDonald's, vai ter o cara lá que trabalha no McDonald's, sei lá, ele trabalha uma semana num setor lá, sei lá, fritando hambúrguer, na semana seguinte ele vai servir casquinha, na outra semana ele vai fritar batata, por exemplo. Então ele vai conseguir ter uma visão do todo e quando, sei lá, faltar alguém no dia que ele for trabalhar, ele vai conseguir substituir qualquer pessoa, entendeu? Então acaba sendo bom para o trabalhador, ele não fica alienado numa só coisa, e também acaba sendo bom para quem emprega, né? Porque aí, quando acontece algum problema, tu consegue substituir facilmente ali o cara que trabalha no McDonald's, por exemplo. Entendido isso? Beleza. Além disso, o Justin Bieber, professor? Não. O Just in Time. O que é o Just Time? É a produção do necessário. Produção do necessário. Então, tu só vai produzir aquilo que tu necessita, aquilo que o mercado necessita, aquilo que o mercado consegue absorver. Não vai produzir a mais para que tenha estoque. Né? Então, tu vai produzir se demanda né? no espaço de tempo que se necessita. Claro, tu vai ter um estoque, mas é um estoque muito menor. Não um estoque fordista lá que visava ter galpões e galpões de automóveis cheios, etc. Tu vai produzir segundo a demanda de mercado. Isso é o just in time. Tá? Além disso, na flexibilização da produção aqui no Toyotismo, tu tem pesquisas de mercado. Pesquisas de mercado. Por que tu vai ter pesquisas de mercado aqui no Toyotismo? Para adaptar o produto segundo a realidade do cliente. Então, provavelmente é muito comum, sei lá, quando tu compra um carro novo, zero, a montadora de automóveis vai te ligar lá e vai perguntar: e aí, senhor ou senhora, o que tu tá achando do produto que tu acabou de comprar? Tá gostando? Tipo, sei lá, comprei um Gol, daí a Volkswagen me liga. O
que tu tá achando do gol ali, não sei o quê. Daí eu vou falar o que eu tô achando. Eu acho que as costuras do banco poderiam ser um pouco mais reforçadas. Eu acho que o volante poderia ter um outro design, né? Eu acho que, sei lá, o câmbio poderia ser um pouco mais macio. Enfim, tu vai dando certas dicas, certos pitacos, e daí eles vão adaptar a realidade, aquele produto à realidade do cliente, segundo a demanda dos clientes. Claro que não vão ser todas as demandas que vão ser atendidas, no geral é isso, né? Quando tu contrata uma companhia de telefone para assinar a internet, só um minuto. Quando tu contrata uma empresa de telefonia para assinar a internet na tua casa e tal, normalmente depois que eles instalam alguma coisa nova ou tu muda o plano, eles não te ligam para ver se está tudo ok, se está funcionando, como é que foi o atendimento, pedindo para avaliar o atendimento. Eles não pedem isso? Pedem, né? Então, isso é uma pesquisa de mercado, né? Para ver se está satisfazendo o consumidor. Só um minuto que eu preciso assoar o nariz. Feitoria, então, podemos ir para o próximo. Alguém tem alguma dúvida, angústia, lamentação, objeção? Sim, temos dúvidas ou sim posso ir para o próximo? Vou apagar aqui, tá? Ó, naquele material que eu cedi para vocês, deve estar na página 17, 16, isso tudo, tá? Acho que 17. Né? E outra coisa, a respeito do Enem, eu acho melhor a gente não fazer revisão. Já explico por quê. Eu acho melhor a gente continuar vendo conteúdo, porque grande parte do conteúdo que eu passei no início do ano cai pouco no Enem. Tá? Então, é basicamente por isso. Esse conteúdo que a gente está vendo agora e os seguintes que a gente vai ver nesse mês caem muito mais. Tipo o quê, professor? A própria industrialização cai bastante, industrialização do Brasil que a gente vai ver na sequência. Deixa eu ver o que mais. Urbanização brasileira, vincular o processo de urbanização brasileira com o processo de migração e de industrialização. Né? Então, tudo isso que a gente está vendo agora cai muito no Enem. Cai sempre no Enem. Questões ambientais, problemas urbanos, problemas ambientais urbanos, que a gente vai falar também sobre. Né? Problemas urbanos em geral, só territorial, que a gente chama, né? De direito à cidade, isso tudo a gente vai ver. Então, eu acho melhor a gente continuar falando sobre isso, ao invés de fazer uma revisão sobre movimentos da Terra, sobre hidrografia, que se cair, vai cair uma questão e provavelmente com o que a gente viu, porque a gente viu as coisas bem aprofundadas lá no início do ano, tu vai conseguir responder. Basta tu mesmo dar uma revisão rápida no conteúdo, provavelmente tu vai conseguir responder a própria questão, tá? Então, esse conteúdo que a gente está vendo agora é de mais extrema importância para o Enem, certo? Feitoria, então,
Só explicando para vocês, vem na minha que vai tudo certo, tá? Fiquem bem tranquilos quanto ao Enem também, a gente vai conseguir ver todo o conteúdo, então tá tudo certo. Certo? Estimo que sim. Então, vamos seguir aqui, terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial. O que acontece da passagem do século XX para o XXI? Tá? Então, ali, 1990, ano 2000, tá certo? Do século. Essa terceira revolução industrial de revolução técnica, científica, informacional. Vou explicar o ponto por ponto. Revolução. Por que é uma revolução? Porque é uma mudança, né? A gente já debateu isso em aulas passadas. É uma mudança, né? Uma revolução mudança técnico-científica informacional, porque muda o jeito de se produzir. Como é que vai ser o jeito de produzir? De uma maneira mais técnica, digamos assim. Tá? Então, a técnica, o que é isso, a técnica? É a própria indústria. Né? O jeito de se produzir muda. Tá certo? Então, aqui, na técnico-científica informacional, muda-se a técnica de se produzir. Então, antes a gente tinha a maquinofatura, agora a gente tem o desenvolvimento da robótica. Tá certo? Então, o desenvolvimento da robótica. Científica, agora a gente tem uma junção da ciência com a indústria. Então, a indústria e a ciência se dão as mãos, né, e passa a caminhar juntas. A ciência vai começar a trabalhar junto com a indústria. De que forma? A gente tem os chamados tecnopolos. Então, o que são esses tecnopolos? É quando uma indústria de alguma coisa, uma fábrica, por exemplo, sei lá, a Samsung passa a investir em projetos de pesquisa nas universidades, um exemplo. Né? E daí se cria os tecnopolos. Então, a gente tem o tecnopolos da URGS, o tecnopolos da PUC, etc. O tecnopolo da PUC, se eu não me engano, é a própria Samsung que financia pesquisa de nanotecnologia e tal na PUC. Da URGS eu não lembro agora o que é. Mas, enfim, as empresas passam a investir nas universidades para desenvolver pesquisa na área industrial para ser utilizada posteriormente por essa indústria. Né? Petrobras faz isso, a Samsung faz isso, enfim, a Apple lá nos Estados Unidos fazia isso, lá na Califórnia, no Vale do Silício, e empresas e nomes de empresas é o que não falta. Né? Então, tu tem um melhoramento da produção industrial e etc., né? Como que é melhor para embalar, sei lá, suco de laranja. Daí o Zafari investe numa pesquisa em alguma universidade para saber como é melhor armazenar e embalar o suco de laranja deles, por exemplo. Como que é melhor, sei lá, enfim, como que é melhor fazer camiseta. É uma marca de camiseta, tipo, sei lá, investe no que é armazenar o algodão, sei lá, como que é melhor para investe numa pesquisa lá e, enfim, tem a formação dos tecnopolos. E informacional, por que informacional?
porque agora a gente tem a informação em tempo real, né? A disseminação das notícias em tempo real, da informação em tempo real, com a internet. Certo? Então, antes da terceira revolução industrial ou da revolução técnico-científica informacional, antes disso aqui, do advento da internet, sei lá, alguma coisa acontecia, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, lá no outro lado do mundo, sei lá, estourava uma bomba ou um tsunami, enfim, tu demorava alguns dias para saber disso. A empresa demorava alguns dias para noticiar, porque ela também demorava alguns dias para saber, e etc. E mesmo coisas muito próximas da gente, tipo na Argentina, no México, e etc., demoravam para ser noticiadas porque não se tinha essa disseminação de notícias em tempo real igual tem hoje. Né? Daí, com o advento da internet, essas notícias passam a circular quase que instantaneamente na hora que acontecem nas redes. Né? Então, por exemplo, dá um furacão lá no Japão, ou um tsunami no Japão, explode uma bomba na Rússia, e etc. Tu consegue saber quase que instantaneamente na hora que está acontecendo. Consegue fazer uma live lá do outro lado do mundo para as pessoas acompanharem. Né? E a notícia é difundida assim hoje em dia, né, em tempo real, tá? Chamada hard news. Né? Então, isso possibilitou um processo que a gente chama de flexibilização geográfica. Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar de azul. Não, vou botar de vermelho. Flexibilização geográfica das empresas. Tá? Então, a gente tem as empresas multinacionais ou empresas transnacionais. Tá? Então, aqui, ó, empresas transnacionais. Enfim, a biografia, tu vai encontrar tanto o termo multinacional como transnacional. Vou até escrever os dois aqui, ó. Multinacionais ou transnacionais, tá? Tanto faz multinacional ou transnacional, tá? Mas qual claro que, enfim, tem diferença, não é a mesma coisa, mas olha só, eu particularmente prefiro muito mais o termo transnacional do que multinacional, porque multinacional dá a ideia de que a empresa tem várias nações, que surgiu em várias nações. Só que, por exemplo, a Nike é uma empresa desse tipo aqui. Só que a empresa da Nike, ela não é ela, quer dizer, ela pode ser uma, mas enfim, ela não tem várias nações, ela não surgiu em várias nações, ela nasceu em uma nação, que é os Estados Unidos. Mas ela atua ela atua fazendo transações em várias nações. Por isso que eu prefiro transnacional, porque o limite de atuação dela transpõe os territórios nacionais. Tá? Por isso, transnacional, eu acho que é um termo bem melhor e mais decente do multinacional. Tá certo? Então, eu particularmente prefiro transnacional. Tá? Mas na biografia pode ser que tu encontre os dois gêneros. Tá? O que essas empresas multinacionais ou transnacionais queriam com a globalização? Então, novos mercados consumidores. Mercados consumidores, tá?
Então, essas empresas, né, com a possibilidade de flexibilização geográfica, transferiram as suas plantas fabris dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e por aí vai, para os países mais pobres, Índia, Brasil, México, Argentina, Camboja, Laos e por aí vai. Por quê? Porque nos países desenvolvidos a mão de obra acaba sendo muito cara. E daí, para diminuir os custos de produção, essas empresas, né, as grandes empresas multinacionais, passaram a produzir no exterior, né, nos países subdesenvolvidos. Índia, China, Camboja, Laos, Brasil, México, Taiwan, blá, blá, blá. Mas também visavam aumentar a sua produção, né, para o produto ficar mais barato e eles conseguirem se inserir em novos mercados consumidores, né? Então, antes dos anos 90, era muito difícil tu ter um tênis da Nike, e era muito difícil tu ver um tênis da Nike. Mesmo nos anos 2000 ali, era muito difícil de tu ver um tênis da Nike, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi um tênis da Nike, no colégio, assim. Eu até via gente mais velha com tênis da Nike e tal, mas daí, quando eu vi num colégio, foi um evento, assim, o Guga, né? A gente falava, o Guga era o nosso colega lá, ele era um ano mais velho que nós. Daí estava circulando boato, o Guga comprou um tênis da Nike Total 90 de futebol. O recreio inteiro tava todas as crianças querendo ver o tênis. Entendeu? Então era muito difícil de tu ter um tênis da Nike ou de tu ver um tênis da Nike. Hoje em dia isso se popularizou, né? Porque essas empresas flexibilizaram a sua produção, conseguem produzir muito mais, baixa o preço do produto e tu se insere em novos mercados consumidores. Então, as crianças lá que não tinham tênis da Nike anteriormente, hoje conseguem ter. Todas? Não, não todas. Né? Certo? Alguma dúvida, angústia, lamentação, objeção? Acho que não, acho que está tudo certo, né? Então, novos mercados consumidores. Além disso, como eu já falei, com a flexibilização geográfica, as empresas transnacionais buscam novos mercados, buscam uma mão de obra barata, mão de obra barata, né? Porque tu pega um país desenvolvido, por exemplo, os Estados Unidos. Eu preciso assar o nariz de novo, eu já volto, eu vou trazer o papel para cá agora. Então, o que acontece? Países industrializados, nos países desenvolvidos, a mão de obra acaba sendo mais cara. Por quê? Porque é um país industrializado, desenvolvido, justamente porque as pessoas estudaram, né? Então, o índice de escolaridade dos Estados Unidos, na Europa, é muito superior ao Brasil. Então, pelo fato dessas pessoas estudarem, terem estudado a escolaridade superior em ano médio, vai tornar a mão de obra mais cara, obviamente. Só que para essas grandes empresas não vale a pena ter uma mão de obra cara, pelo menos não na parte industrial da coisa. Então, essas empresas passam as suas plantas fabris para os países pobres ou em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos, para baratear isso. E enquanto a tomada de decisões, de gerência, o design do produto é todo feito ainda nesse país onde a
mão de obra é mais onerosa, mais cara, né? Então, a Nike vai traçar o design do seu produto, dos seus produtos nos Estados Unidos, os melhores designs que os Estados Unidos têm, todo o processo de gerenciamento das fábricas e tal nos Estados Unidos, e os países pobres vão trabalhar montando tênis, costurando, cortando tecido e etc., que é uma parte da produção que não precisa ser tão especializada. Aliás, ser nada especializado. Especializa fazendo cada vez mais e mais e mais e mais. Mas a parte da mão de obra que é cara, que precisa de curso superior e etc., vai ser toda desenvolvida no país de origem da empresa, muito provavelmente. Tá certo? Então, busca uma mão de obra barata lá nos países subdesenvolvidos. Tá? Além disso, o que essas empresas transnacionais, as empresas transnacionais, o que elas querem? Isenção de imposto. Isenção de imposto. O que acontece? As empresas elas têm isenção de imposto. Daí um lugar fica brigando com o outro. Daí isso gera uma guerra fiscal. Guerra fiscal. O que é essa guerra fiscal aqui? É quando, por exemplo, a Nike ela anuncia que ela quer montar uma nova planta fabril em algum lugar. Daí o que acontece? Os governos, por exemplo, da Índia e do Brasil e da Argentina vão brigar. Cada um quer trazer a fábrica da Nike para o seu país. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de desemprego no país. Né? Óbvio. Então, os governos eles diminuem os impostos das grandes empresas e diminui o desemprego nesses países que são pobres, né? No Brasil tem, sei lá, 14 milhões de desempregados e por aí vai. Então, diminui o desemprego. Então, isso é bom, né? Só que daí também o Estado brasileiro não deixa de arrecadar. Só que, enfim, tem mais gente que quer isso também. A Índia também quer, a Argentina também quer. Daí a Nike pergunta para a Índia, por exemplo, quantos anos de isenção de impostos vocês podem me dar? 10 anos. Daí pergunta para o Brasil, a gente pode te dar 15 anos de isenção de imposto. Aí daí pergunta para a Argentina, a gente pode te dar 20 anos de isenção de imposto. A Nike vai ir para onde? Para a Índia, para o Brasil ou para a Argentina? Vai para a Argentina, né? Obviamente. Vai dar 20 anos de isenção de imposto. Depois desses 20 anos, a Nike vai pagar imposto ou não vai? O que vocês acham? O que vocês acham? Que a Nike vai pagar imposto na Argentina depois desses 20 anos? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vocês não estão falando nada hoje, tia. Vocês estão aí, pelo menos? O Pablo falou que não. Por que não vai pagar imposto? Se o combinado, eles vão sair de lá. Exatamente isso. A Nike vai sair lá da Argentina. Que é o que aconteceu com a Ford aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, aqui no Brasil. Já fiquei 20 anos, vão me cobrar. Então, exatamente isso que eles vão falar. Então, além dos países
pobres em fazerem essas guerras fiscais, tá? Dentro dos estados brasileiros acontecem guerras fiscais também. Então, por exemplo, aconteceu entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, com a Ford, lá em 1990, alguma coisa. A Ford queria vir para o Brasil e daí ficou disputando, os estados ficaram disputando ver quem ia atrair a Ford. Daí o Ceará ofereceu 5 anos de isenção de imposto. A Ford não quis. O Rio Grande do Sul ofereceu 10 anos de isenção de imposto. A Ford, daí, firmaram um acordo entre a Ford e o governo do estado. 10 anos de isenção de impostos para a Ford no Rio Grande do Sul. Só que daí a Bahia ofereceu 20 anos de isenção de impostos para a Ford. E daí trocou o governo e tal, e assumiu o Olívio Dutra, aquele bigodudo lá. E daí a Ford falou para o Olívio Dutra: a gente vai vir aqui para o Brasil não, para o Rio Grande do Sul, se vocês cobrirem a proposta da Bahia de dar 20 anos de isenção de imposto. Daí o Daí todo mundo caiu de pau em cima do Olívio Dutra na época. Porque tu deixou a Ford embora, porque eliminou emprego, não sei o quê. A Ford foi para a Bahia, ficou os 20 anos que tinha que ficar. E agora, depois desses 20 anos, quando a Ford ia começar a pagar imposto, a Ford simplesmente saiu, parou de produzir no Brasil. Agora vai produzir provavelmente algum outro país que tem isenção de impostos e etc. Né? Inclusive, a Ford foi denunciada pelo governo do Rio Grande do Sul. Né? O governo do Rio Grande do Sul, na época, entrou com uma ação contra a Ford. A Ford foi declarada culpada, tem que pagar uma indenização para o estado do Rio Grande do Sul por não ter cumprido o contrato, e tem que pagar uma indenização para o Olívio Dutra também, que a carreira política dele ficou manchada por causa disso. Ele não conseguiu se reeleger em alguma coisa, não conseguiu se eleger senador e por aí vai. Né? Então, guerra fiscal explicado o que é. Tá? Além disso, o que essas empresas procuram? Procuram ausência de leis, tanto ambientais como trabalhistas. Trabalhistas. Pô, porque agora imagina, se no Brasil não tivesse leis trabalhistas, deixa eu tirar um pouco aqui. Se no Brasil não tivesse leis trabalhistas, não mudou nada. Né? Se no Brasil não tivessem leis trabalhistas, seria muito melhor para a Ford, no caso, que está saindo da Bahia. Né? Porque a Ford deve ter, sei lá, uns 20 mil funcionários. Imagina ela tendo que pagar FGTS, seguro-desemprego, não sei o que, rescisão de contrato para 20 mil trabalhadores lá na Bahia. O quanto de dinheiro a Ford iria gastar? Então, as empresas hoje em dia procuram países que têm pouca ou nenhuma lei trabalhista, porque daí não precisa pagar salário mínimo, não precisa pagar rescisão de contrato, não precisa pagar seguro-desemprego, não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo, férias, no terceiro e blá, blá, blá. Além disso, leis ambientais. As empresas, hoje em dia, poluem muito. Né?
E muitas empresas estão com risco de desastres ambientais, desastres industriais, que são meio que eminentes o seu funcionamento. Então, basta a gente lembrar de Brumadinho e de Mariana, lá com o acidente da Vale, né? Que não é bem a Vale, mas, enfim, é a Vale, porque a Vale é acionista dessas outras empresas. Então, 5 anos se passaram desses desastres, né? 5 e 3 anos, se eu não me engano, e nada foi, ninguém foi punido praticamente. A Vale pagou uma merreca lá, reconstruiu uma cidade, mas, enfim, o processo é lento, né? Lento, demorado. Então, leis ambientais, poucas leis ambientais interessam para essas empresas transnacionais aqui. Ademais, a Índia, por exemplo, na Índia, a Coca-Cola ela começou a produzir Coca-Cola na Índia. Só que a Coca-Cola jogava os dejetos industriais em rios na Índia, né? E poluiu, sei lá, 200 córregos, 200 rios, 200 nascentes, alguma coisa assim. Não que os rios na Índia sejam muito límpidos, né, com águas translúcidas e etc. Não. Mas, enfim, poluiu com dejetos industriais, não sei quantos rios lá na Índia. Mais de 200, se eu não me engano, foi. Mais de 100, com certeza. Eu não sei se chega a quase 200 ou se passa de 200. Mas poluiu muito, córrego, nascente, etc. Daí o governo indiano processou a Coca-Cola, fez a Coca-Cola pagar uma indenização lá por causa da poluição desses rios. O que a Coca-Cola fez? Simplesmente vazou da Índia. Então a Coca-Cola foi condenada a pagar esse dinheiro para a recuperação dos rios. Falou, eu não vou pagar, saiu do país e ficou por isso mesmo. E outras empresas também, multinacionais ou transnacionais, fazem a mesma coisa, né? Escapam das leis ambientais. Tudo isso porque para que as empresas tenham mais lucros, para que aumente os lucros e abaixe os custos, né? Que é o lema do capitalismo: maximizar os lucros e minimizar os custos. É o slogan do capitalismo. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Não, tá tudo certo? Ó, eu esqueci de falar um negócio aqui, deixa eu tomar uma água. Eu tinha separado para falar, mas acabei esquecendo. Do Fordismo para o toyotismo, então a gente teve a crise do liberalismo. Tá? Então, aqui, ó, após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos era o país mais rico do mundo. Na euforia dos 10 anos seguintes, foi criado o American Way of Life, né? O jeito de vida americano, né? O jeito de se viver baseado no consumo, etc. Exaltando o estilo norte-americano. Os anos 20, conhecidos como anos loucos, houveram várias inovações tecnológicas. Consumo em massa, massificação do lazer e da diversão, com a criação de cinemas e clubes de dança. Então, esse lance do consumismo, do lazer, né, do ócio, digamos assim, clubes de dança, cinema, foi difundido nessa época. Os norte-americanos começaram a comprar ações de várias empresas pela rápida resposta financeira que dava. Com a compra em massa das ações, houve a diminuição dos preços e a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, gerando a Grande Depressão. Tá? No mundo, praticamente todos os países eram dependentes de uma forma ou de outra dos Estados Unidos, exceto a União Soviética. Tá?
Outros fatores da crise foram a superprodução agrícola, né? Então formou-se um excedente de produção, principalmente de trigo nos Estados Unidos, que ninguém conseguia comprar, nem internamente, nem externamente. Então ficou aquele trigo parado lá e os Estados Unidos, né? Então não tinha para quem vender. Teve uma diminuição no consumo também, né? A indústria americana, o poder aquisitivo da população não acompanhou esse crescimento, tá? Então isso tudo gerou a crise do liberalismo lá, a crise de 1929. Aumentava o número de indústrias e diminuía o de compradores. Em pouco tempo, várias das empresas faliram, certo? E é isso. Tá? E daí surge o toyotismo. Tá? Outra coisa que é importante ressaltar, na segunda revolução industrial, a gente tem o ciclo da eletrônica, então, consiste na integração da indústria e da ciência com o desenvolvimento da robótica, tá? Técnico-científico. E, posteriormente, integrando o processo industrial, principalmente na linha de montagem, fazendo com que houvesse e haja a diminuição do emprego de mão de obra humana. Então, antigamente, o processo de máquinas, né? Hoje foi substituído pela robótica, né? Então o processo é todo robotizado e isso diminui a utilização de mão de obra humana no processo industrial, né? Então aumentou o desemprego com a terceira revolução industrial, certo? E o ciclo da informática, ele consiste no desenvolvimento da tecnologia da informação, internet, né? E comunicação simultânea em tempo real. Com isso, houve a flexibilização geográfica das grandes empresas, as multinacionais, grandes empresas que migram para os países subdesenvolvidos, pois lá há uma mão de obra barata, novos mercados consumidores, tudo isso que eu já falei. E a gente tem uma divisão internacional do trabalho aqui. Tá? Divisão, deixa eu botar aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Tudo bem? Tá, então a gente tem o processo de globalização. O processo de globalização é mais ou menos junto com a terceira revolução industrial. Tá? A terceira revolução industrial é uma mudança na produção. Tá? A globalização é uma mudança nas relações sociais que se estabelece entre os lugares, entre as pessoas do mundo inteiro, certo? O processo de globalização é uma coisa mais abrangente, eu digo, tá? Mas que acontece dentro da segunda revolução industrial, o processo de globalização moderno, porque tu pode tratar desde o processo lá das grandes navegações como a primeira globalização, né? Enfim. Então, o processo de globalização, vou botar aqui, ele é o processo de mundialização do capital. O que é isso? O que é a mundialização do capital? Hoje em dia, né, com
a terceira revolução industrial e etc., com o capitalismo, vamos botar aqui, ó, capitalismo, financeiro, capitalismo financeiro. Mais ou menos nos anos 80, vou botar 1989. Tá? Capitalismo financeiro, mundialização do capital. Agora, para te ser um capitalista, para ser um burguês, não basta tu ter uma fábrica, tu ter os meios de produção. Para te ser um capitalista hoje em dia, para tu ser uma pessoa de sucesso, de renome, tá? Uma pessoa rica, tu precisa não só ter os meios de produção, mas a tua indústria, a tua fábrica, tem que estar na bolsa de valores. Tu tem que estar vendendo ações da tua empresa. Tu tem que estar comprando títulos de dívidas de outras empresas. Tu tem que comprar ações de outras empresas. Tu tem que fundir a tua empresa com outras empresas. Tu tem que cobrar juros e etc. Então, esse é o capitalismo que se tem hoje em dia, muito assentado na compra de dívidas, né, de títulos, que eu falei agora mesmo, de juros, a cobrança de juros e de ações, tá? Então, é o capitalismo financeiro que a gente vive hoje em dia, tá certo? Além disso, nesse capitalismo aqui, a gente tem um aumento dos fluxos e das trocas. Espera aí que eu preciso espirrar. Então, aumento dos fluxos e das trocas. Então, por exemplo, primeiro, dos fluxos, tá? Dos fluxos. Eu tenho um mapa aqui, ó, vamos supor, um mapa da América aqui da África, da Europa, da Ásia, né? Da Oceania. Tá? Então, antigamente, eu tinha um comércio, sei lá, do Brasil com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a Europa, sei lá, da África com a Europa e da Índia com a Europa e da Europa com, sei lá, com os Estados Unidos e com o Brasil. Então, esses eram os fluxos antigamente. Hoje em dia, com a globalização, aumentou os fluxos. Então, hoje em dia, não tem mais só o fluxo aqui com o Brasil. A Europa vai ter fluxo com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, vai ter fluxos aqui com o México, vai ter fluxos com a América Central, vai ter fluxos aqui com a África do Sul, vai ter fluxos com o Mali, com a Argélia, com o Congo, com o Sudão. A Europa vai ter fluxos com a Índia, com a Rússia, com o Japão, com a Oceania. Né? Então, vai aumentar a quantidade de fluxos. Os Estados Unidos vai aumentar a quantidade de fluxos. Vai ter fluxos com o México, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Brasil. Vai ter fluxo com o Japão, vai ter fluxo com a Austrália, vai ter fluxos com não sei o quê. A Índia vai ter fluxos com a China. Desculpa. A Índia vai ter fluxo com a China, vai ter fluxo com a África do Sul, vai ter fluxo com a Austrália, vai ter fluxos com o Brasil, vai ter fluxo, sei lá, com a Europa, vai ter fluxos com o México, enfim, vai aumentar a quantidade de fluxos, tá? E vai aumentar também, consequentemente, a quantidade de trocas.
Então, mercadorias que antes, sei lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma calça, já que eu estou usando uma calça, não consigo levantar a perna até a visualização da câmera, mas tudo bem. Eu estou usando uma calça daquelas calças de peruano, sabe? Então, antigamente, para te conseguir uma calça de peruano, tu tinha que ir no Peru, né? E era muito difícil tu usar uma calça de peruano. Pra, sei lá, na Índia se usava calça de indiano, né? Calça de yoga, sei lá. No Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, a gente usava calça de gaúcho, a chamada bombacha, né? Então, esse era o fluxo. Os gaúchos usavam calça de gaúcho, os indianos calça de indiano e os bolivianos lá, os peruanos, calça de peruano. Hoje em dia aumentou essas trocas também, os fluxos aumentaram e consequentemente as trocas. Então hoje em dia um gaúcho como eu, né, sou um gaúcho muito praticante, consigo usar uma calça hindu, uma calça peruana, consigo usar uma calça jeans e etc. Né? O cara lá na Bolívia consegue comprar uma calça indiana, o cara na Índia consegue comprar uma bombacha e etc. Então, as trocas também se aumentam com a globalização. Né? A cultura também, os fluxos e trocas culturais também são aumentados. Então, tu tem uma mundialização da cultura e, consequentemente, ó, tu tem uma mundialização. Perdão, acho que eu errei. Com a mundialização do capital, o aumento dos fluxos e das trocas, tu também vai acabar tendo uma mundialização da cultura. Porque a cultura, hoje em dia, virou dinheiro. Né? Virou capital. Certo? Tá ruim de ver o verde? Dá para ver, né? Tá, beleza. Show, então. Então, mundialização do capital não, da cultura. O que é essa mundialização da cultura? É o que a gente chama de aldeia global. O que é aldeia global? Vou ler aqui para vocês. Cacete, peraí. Juntar assim. Aldeia global. Ó, aldeia global, conceito desenvolvido pelo teórico Marshall McLuhan para explicar a tendência de evolução do sistema de comunicação, comércio e produção industrial que liga os indivíduos num mundo cada vez mais pequeno perante os efeitos da tecnologia. Então, parece que a gente vive numa aldeia onde todas as culturas se conectam, né? Se interligam e etc. Então, eu, para ter acesso à cultura budista, por exemplo, basta eu ligar o meu computador. Se eu quiser ter acesso à cultura de um povo, de uma tribo maia no México, lá eu consigo ligar e pesquisar tudo sobre, de repente, até virar um budista, virar um índio mexicano e etc. Né? Além do mais, McLuhan considerava que o mundo iria se tornar uma pequena aldeia, onde as culturas seriam compartilhadas, todos poderiam falar com todos e todos os rumores poderiam tomar proporções globais. Né? Então, isso é a aldeia global. Né?
Então, agora, se tratando de consumo, né? Se tratando de fluxos e trocas, por exemplo, a gente tem uma cultura global, né? Uma cultura global, McDonald's, né? Sei lá, Nike, calça jeans, por exemplo, tá? E uma cultura local, né? A gente aqui é gaúcho, né? Chimarrão, mate, alpargata, bombacha, né? Vocês não têm impressão de que cultura global está se inserindo na cultura local, de que cada vez mais a gente perde a nossa cultura local, a gente perde a nossa identidade local? Vocês não sentem isso como gaúchos? Como é que está a vida agora? Eu estou com uma calça peruana, tá? Não sei, tu de calça jeans, tá de calça de abrigo, tu tá de bombacha, por acaso? Tu não sente isso? Então, que a gente está perdendo a nossa cultura local. O que tu acha, meu jovem comancheiro? Muito bem, ninguém está falando nada, tá? Mas creio eu que vocês concordam comigo. Concordam comigo não, né? Porque, enfim... Tá, o que vocês acham? Vocês acham que a gente está perdendo a nossa identidade local? Qual é que seria? Sim, a Isadora falou. Vamos ver mais o que falaram aqui, ó. Sei lá, sou só um mero ser humano, não vou mudar isso. Não, mas não precisa mudar. Acho que sim, a gente acaba tendo mais acesso a outras culturas e adquire, entre aspas, o que mais se identifica. O Gabriel falou, e a Isadora também falaram que sim. Aqui, peraí, Carol, vamos ver. Mas ainda assim a gente ainda tem traços do. Tá. O que eu ia falar agora? Que não era mentira. Bom, de fato, a cultura global se insere na cultura local. Querem ver? O Mac Salada, por exemplo. O que tem a ver McDonald's, que é um fast food, é uma comida, né, uma trash food e tal. O que tem a ver hambúrguer e comida rápida com salada? Hambúrguer e fast food, junk food e tal, o que tem a ver com salada? Não tem nada a ver com salada. Então, por que o McDonald's criou o Mac Salada? Alguém sabe onde o McDonald's Salada, o Mac Salada foi criado? O Mac Salada ele foi criado no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro eles viram que o McDonald's não tinha tanta inserção local, não tinha tanta inserção na cultura local. Por quê? Porque lá eles têm a cultura de ir para a praia, exibir o seu corpo, ficar sarado, ter uma alimentação correta e tal, regrada, porque eles exibem mais o corpo, porque vão mais para a praia. Então, eles não consumiam tanto McDonald's quanto outros lugares, como São Paulo, por exemplo. Então, daí, eles criaram o Mac Salada para se inserir na cultura carioca. Então, o Mac Salada foi criado no Rio. O Mac Café, o que tem a ver café com hambúrguer? Não tem nada a ver. O Mac Café foi criado na Argentina. Por quê? Porque os argentinos eles têm muito o hábito de ir em coffee shops e tal, em cafés, ficar tomando café e trabalhando, escrevendo, lendo e etc. Né?
Então, as livrarias lá e tal têm muito café, porque eles têm esse hábito cultural. O McDonald's viu essa oportunidade de se inserir na cultura argentina desse modo. O único lugar que o McDonald's não conseguiu se inserir foi na Bolívia, porque na Bolívia eles têm o hábito cultural de cozinhar o alimento durante muitas e muitas e muitas horas. Então, se tu for na Bolívia, por exemplo, se tu for no mercado público da Bolívia, de lá, sei lá, tu vai ver as carnes todas, não tem refrigeração lá. Tu vai ver as carnes todas penduradas, assim, mosca e tal, larva, um bagulho nojento. E daí eles cozinham muito tempo para eliminar todos os micróbios que tem na carne, que tem nos alimentos. Tá? Eles cozinham durante várias e várias horas, cozinham 4, 5 horas um alimento, tipo um pedaço de carne. Então, elimina todas as bactérias que tem nessa carne. E daí eles não acreditam muito no McDonald's, né, em comida rápida. Por isso que lá no McDonald's não pegou essa febre. Se eu não me engano, o McDonald's, eu não tenho certeza se o McDonald's ficou na Bolívia durante 13 anos com 5 lojas ou se ficou 5 anos com 13 lojas e não deu certo na Bolívia. Né? Então, tu tem uma coisa global, uma empresa global, que é o McDonald's, se inserir na cultura local. Outro exemplo, a TIM. A TIM é empresa de telefonia e tal. Tinha uma propaganda com a Daniele Suzuki nos Arcos da Redenção, lá em Porto Alegre, que era TIM interligando os gaúchos. Né? Então, é um apelo de uma empresa de comunicação espanhola, né, pedindo para os gaúchos, gaúchos, a gente interliga vocês, por favor, consumam a TIM. A TIM tem orgulho de interligar vocês, por favor, parem de comprar Claro e Vivo e comprem a TIM. Né? É um apelo de uma empresa que não está muito bem no mercado gaúcho, provavelmente, é um apelo que faz para os gaúchos para consumirem TIM. Outra, atrás dos ônibus da Carris, em Porto Alegre, tinha uma propaganda da Subway. Subway, orgulho em servir aos gaúchos. O que é isso? É um apelo de uma empresa global, né, fazendo um pedido. Gaúchos, a gente tem orgulho em servir vocês. Por favor, venham comer na Subway. Né? Então, é isso. É um apelo de uma empresa global tem que se inserir na cultura local. Tá? Mas o mesmo acontece pelo outro lado. A cultura local também se insere na cultura global. Como? De que forma? A alpargata, por exemplo. A alpargata é uma coisa extremamente gauchesca. Né? Deixa eu só ver que oração. Mas uma coisa extremamente gauchesca. Né? Vai na fronteira e compra uma alpargata por 10 pila, 20 pila. Tá? Um amigo meu que queria comprar uma alpargata para a namorada dele, da geografia, inclusive, William, ele queria comprar uma alpargata para a namorada dele e foi no shopping. Né? Shopping, uma coisa extremamente globalizada, extremamente capitalista. Foi comprar uma alpargata para a namorada dele. E comprou uma alpargata por R$300, uma coisa que custa 20 pila. Né? Por quê? Porque a alpargata estava cheia de frufru, caveirinha, aqueles spikezinhos, né? Aquelas coisas de espetar. Então, não era uma alpargata de gaúcho, era uma alpargata toda, né, produzida ali, feita comercialmente para inserir numa coisa global. Então, tu pega uma coisa local, que é a alpargata, e insere numa coisa global. Estou usando calça de peruana, por quê? Aqui, ó, não sei se dá para ver. Não dá para ver. Estou usando uma calça de peruano, por quê? Porque é bom, é confortável. Né? Então, tu pega uma coisa local e dissemina globalmente. Né?
A disseminação da yoga também, que está acontecendo hoje em dia, né? Por que yoga é bom? Porque faz bem para o corpo, faz bem para o cérebro, etc. Né? Deixa eu ver mais. Em Porto Alegre tem o Pampa Burger, por exemplo. Né? Tu vai no Pampa Burger, que é uma delícia, né? E daí tu vai lá e daí cada hambúrguer deles tem um nome. Né? Anita Garibaldi, Giuseppe, Neto Fagundes, sei lá, Maragato, Chango, não sei o que, não sei o que lá. Né? Cada hambúrguer tem um nome histórico, uma personalidade gaúcha. Né? Eles pegaram essa coisa do gaúcho, uma coisa local, e inseriram num negócio global, né? Que é uma rede de restaurante, né? De fast food. Né? Então, adaptou o fast food para a realidade gaúcha. O lance da Havaiana também é uma empresa brasileira, uma empresa local, que tem forte inserção global. Né? Pegou esse lance da Havaiana, todo mundo usa, e inseriu em outros lugares. A Havaiana é uma empresa brasileira, né? Mas tipo australiano, europeu, gosta muito de Havaiana. Né? Então, tu insere globalmente, dissemina globalmente. Então, isso é aldeia global. Para a aldeia global, não importa se tu está consumindo uma coisa global, né? Ou se tu, aliás, pro capitalismo, não importa se o consumo é global ou se o consumo é local. Não importa se tu está vestido de alpargata ou se tu está vestido de, sei lá, sei lá, tu está vestido de americano bunda mole, sei lá. Não importa, desde que haja consumo no capitalismo. Daí não importa se o consumo é local ou global, desde que haja consumo. Certo? Então, isso é a mundialização da cultura. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, incentivo ao consumo. Como e de que forma? Através da propaganda. Propaganda. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Né? Então, tu tem como eu falei lá, a propaganda da Subway, né? Subway, orgulho em servir aos gaúchos. TIM, interligando aos gaúchos. A TIM e a Subway investem em propaganda para que tu tenha um incentivo a essas comunidades locais para consumirem um produto global. Né? Então, tu tem um incentivo o consumo através da propaganda hoje em dia, né? Que é a alma do sistema capitalista praticamente. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Não. Além disso, com a globalização e a flexibilização da produção lá da terceira revolução industrial, a gente tem aqui, ó, a divisão internacional e Grêmio também, né? Não, mentira. O Grêmio que está bem, né? Tomara que seja rebaixado. Divisão Internacional do Trabalho, tá? Brincadeira. Divisão Internacional do Trabalho, ou a DIT, tá? Então, a Divisão Internacional do Trabalho é uma especialização produtiva dos países ou e das regiões na intensificação das trocas devido ao processo de globalização. Ou seja, agora os lugares eles ficam especializados numa determinada coisa, né? Para que depois haja o produto final inteiro. Então, por exemplo, tem no caso de um avião aqui, na página 19 do material que eu
mandei para vocês. Ó. Tem um avião aqui. Então, por exemplo, eu não sei o nome das peças do avião, mas daí, sei lá, a Inglaterra produz uma peça da turbina, né? O Canadá produz o compartilhamento frontal do trem de pouso. A Coreia produz, sei lá, a Austrália produz aqui os flaps, que é não sei o quê, do trem de pouso, alguma coisa assim. Azul aqui. O Japão produz as asas, produz o compartilhamento central do trem de pouso e a caixa central das asas, além da fuselagem. Tá? Então, os países ficando especializados em uma determinada coisa de um produto final. Você vai fazer um avião, daí tu tem lá o Canadá que faz o trem de pouso, o Japão que faz a fuselagem e as asas, não sei o que lá faz a turbina, a Inglaterra faz a turbina, os Estados Unidos faz o estabilizador vertical e por aí vai. É a mesma coisa num carro, a mesma coisa num eletrodoméstico. Então, os países eles ficam especializados, né? Tu tem uma divisão internacional do trabalho. Cada país domina um produto, uma coisa de um produto final. Tá? É uma divisão de produção no cenário mundial entre os países desenvolvidos, que exportam tecnologia, empresas e produtos industrializados em geral, e os países subdesenvolvidos, em geral, grandes produtores de produtos primários, gêneros agrícolas com baixo valor agregado. Então, o Brasil é especialista em quê? O que o Brasil ocupa nessa divisão internacional do trabalho? Produz commodities, produz petróleo, suco de laranja, produz soja, milho, trigo, né? Cereais em geral e produtos agrários. É isso que o Brasil ocupa na divisão internacional do trabalho. Tá certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Então, semana que vem a gente segue deixa eu ver aqui, relações comerciais, não, consenso de Washington. Tá? Consenso de Washington. Se vocês querem uma dica, coloquem Milton Santos no YouTube e escrevam globalização. Milton Santos globalização. Tem um documentário lá, assistam que vocês vão acertar todas as questões de globalização. Certo? Tchau, se cuidem, até mais. Até semana que vem.